Só esqueci de colocar para gravar. Então, pronto, vamos continuar, né? Então, continuando aí a relembrar, temos os 3 tipos de músculo: o músculo estriado esquelético, músculo liso e músculo cardíaco, né? Ou músculo estriado cardíaco. Do músculo estriado esquelético, vocês lembram de algumas das características dele? Lembra? Alguém lembra de alguma coisa dele? Então, vamos lá. Deixa eu ajudar vocês a lembrarem. Então, o músculo estriado esquelético, lembrem que as fibras musculares, elas são paralelas umas às outras, né? Igual estou mostrando aqui na imagem. Ela apresenta estria, né, essas fibras musculares, e são paralelas umas às outras. Além disso, nós falamos que essas fibras musculares, elas são multinucleadas, ou seja, tem vários núcleos ao longo dessas fibras musculares, né? Então, ela tem um consumo. Isso fala, inclusive, sobre o consumo energético dessas fibras. Então, é um consumo mais alto. Além disso, nós falamos que esse tipo de musculatura, ele tem o movimento dele é um movimento rápido e é um movimento consciente. Ou seja, você controla esse movimento, né? Você tem um controle sobre esse tipo de movimento, né? Você, por exemplo, agora está aí pegando seu celular porque você quer. Porque então você está levantando seu braço, mexendo aí os seus dedos para digitar no WhatsApp, porque você quer. Você não pensa muito nos movimentos, não precisa de pensar muito, mas é porque você quer, de acordo com a sua vontade. O contrário de outros tipos de músculos, né? Mas isso é uma característica dessa musculatura estriada esquelética. Além disso, de ser um movimento, gerar um movimento voluntário, um movimento rápido, nós falamos que esse músculo estriado aí, esquelético, o nome dele mesmo já diz que ele é esquelético, então ele está ligado aos nossos ossos, né? Então vai ser esses músculos mais superficiais, esses músculos mais aparentes, digamos assim. Eu acho que essas foram as características mais básicas. Ah, nós falamos uma coisa muito importante sobre eles também, que são os envoltórios de proteção, né? Como se fosse aquela película protetora desse músculo, que é a chamada fáscia muscular. Se não me engano, nós falamos isso. O segundo tipo de músculo, que está mostrando aqui nessa imagem, é a musculatura lisa. Né? De musculatura lisa, só de bater o olho, nós vemos a diferença, que nessa musculatura lisa, as fibras musculares, elas têm esse formato cônico, cônico assim, né? Parece meio losango aí, mas é esse formato cônico. Além disso, ela tem as características, né, que são encontradas principalmente nos nossos órgãos, né, nos nossas vísceras, por exemplo, e também elas não são estriadas, né, por isso que é chamado de musculatura lisa. Cada fibra muscular dela só tem um núcleo, né? Então, isso é uma outra característica. O tipo de movimento que ela faz é um movimento involuntário e é um movimento lento, né? Se vocês lembrarem que nós vamos, eu acho, até de exemplo, como esse tipo de musculatura está no nosso intestino, por exemplo, vai fazendo ali com um movimento devagar, porque se fosse um movimento rápido, nós teríamos diarreia. E se for um movimento muito lento, nós teríamos prisão de ventre, né? Então, é um movimento lento, mas nem tanto. E ele é involuntário porque você não controla esse tipo de movimento. Ele vai ali de acordo com a vontade própria, tá? Pessoal, só um minutinho, por favor, que só o telefone tocando aqui. Eu não sei se é alguém da turma, só um minutinho, tá? Ok.
Ai, desculpa, gente, colega de vocês que está com dificuldade para acessar. Então vamos lá, continuando. Nós estávamos na musculatura lisa, agora no músculo cardíaco. O músculo cardíaco ele também é um tipo de músculo isquiado, né? Tanto que ele chama músculo isquiado cardíaco, mas é um músculo que está presente somente no coração, né? Se nós formos olhar aqui a imagem mostrando aí o tipo de musculatura, a gente observa que eles parecem muito com a do músculo isquiado esquelético, mas a diferença é que uma fibra muscular se comunica com a outra, né? Então, tem comunicação entre as fibras musculares, diferente do muscular esquelético, que não tem essa comunicação entre as fibras. Aqui, ainda no músculo cardíaco, o tipo de movimento que ele faz é um movimento involuntário, tá? Nós não temos o controle sobre ele. É um movimento forte, né? Um movimento vigoroso, tá? E normalmente um movimento rítmico, ou seja, sempre daquele mesmo ritmo, né? Bem certinho, tá? Quando isso não acontece, é chamado arritmia. Então vamos dar continuidade. É só para a gente lembrar também, né, que existem no organismo 327 pares de músculos esqueléticos e apenas 5 músculos ímpares e medianos, ou seja, 327 pares é porque são músculos que se repetem do lado esquerdo e do lado direito. Os músculos ímpares é porque estão bem no centro do corpo, tá? Em especial na região do dorso, na região das costas. E os músculos, eles são divididos em grupos, tá? Que, em especial, cabeça, pescoço, tórax, abdômen, região posterior do tronco, membros superiores, membros inferiores, órgãos dos sentidos e períneo. Hoje, por exemplo, não sei como que vai ser, né, nossa aula até o final, assim, até onde nós vamos conseguir ir, mas não se preocupem. Aqui, por exemplo, nós estão vendo a quantidade de músculos que nós temos. Nós temos total noção disso, não vamos sair daqui sabendo falar o nome desses mais de 600 músculos que nós temos, porque é coisa pra caramba, né? Eu vou mostrar para vocês, nós vamos falar dos principais, tá? O que importa nesse momento para nós é que nós saibamos ali as características gerais desse tipo de musculatura e os principais nomes, de acordo com cada segmento, tá? Posteriormente, mais para frente, vocês vão ter ainda ciências morfofuncionais dividido por cada parte do corpo. Aí sim vocês vão ter tempo maior para saber, né, da musculatura ali daquela área. Aí sim vocês vão conseguir memorizar a maior quantidade de músculo de cada região, tá? Porque é muita coisa para memorizar de uma vez só. Então vamos lá. Hoje, em especial, nós vamos trabalhar aí com esse músculo estriado esquelético. Os outros dois, músculo estriado cardíaco e musculatura lisa, são tipos de músculos mais simples para a gente trabalhar. Então, nós vamos vê-los semana que vem. Acho que semana que vem dá. E nem sei se a gente vai conseguir finalizar esse músculo estriado esquelético hoje, porque realmente é muita coisa, tá? Então, vamos para essa constituição aí histológica, né? Então, para a gente entender como que esse músculo ele é constituído. Quando a gente pega o músculo inteiro, como está aqui nessa imagem, mostrando a parte maior zona dele, muitas vezes a gente não tem noção de como que ele é constituído, né? Como que ele é formado ele inteiro. Nessa outra imagem aqui, a gente está vendo um músculo humano real, né? Parecendo bastante mesmo um pedaço de carne, né? E realmente é, né? Então, aqui nesse humano, a gente consegue ver, inclusive, as fibras musculares aqui, ou melhor dizendo, os feixes de fibras musculares, tá? Que nós vamos conhecer um pouquinho de cada um. Então, vamos lá para entender essa construção do músculo, de como que ele é formado. Então, o músculo, na semana passada, semana passada a gente, se eu não me engano, a gente falamos, senão vocês me corrijam, tá?
que o músculo esquelético ele é composto basicamente de duas partes. A parte chamada aponeurose, que é a parte muscular mesmo, a parte vermelha, e os tendões. Chegamos a falar isso? Sim. Sim, né? Então tá. Uhum. Lembrando que os tendões são essa parte mais esbranquiçada, que tem a função, né, de ligar o músculo ao osso, né? Então o tendão vai ligar o músculo ao osso e tem a parte, né, da aponeurose, a parte vermelha mesmo, que é o que de fato vai gerar ali o movimento do músculo, que vai trazer, vai realizar o trabalho muscular propriamente dito, né? Dentro dessa parte de músculo mesmo, se nós pegarmos um músculo e cortarmos ele, nós vamos ver que por dentro ele é cheio dos chamados feixes, feixes de fibras musculares. É como se juntasse um monte de rolinhos de fibras musculares dentro de um único feixe. Deixa eu tentar fazer um projetinho aqui para explicar para vocês isso. Eu acho que eu tenho umas coisinhas ali que daqui a pouco eu pego para vocês entenderem isso certinho, tá? Mas enfim, se vocês observarem bem aqui na imagem, vocês vão conseguir perceber que tem esses feixes, tá? Dentro de cada um desses feixes, olha o que a gente tem, os chamados capilares. Esses capilares são vasos sanguíneos bem pequenininhos, só que vasos sanguíneos que são ali responsáveis por levar sangue com oxigênio e, consequentemente, com buscar, né, sangue com gás carbônico para o nosso músculo. Dentro de cada feixe, nós vamos ter as fibras musculares, propriamente dito, e as fibras musculares são chamadas miofibrila, tá? Mio vem de músculo e fibrila é porque é uma fibra bem fininha, bem pequenininha. Dentro de cada miofibrila, nós vamos ter, de fato, a composição do nosso músculo, as proteínas que, de fato, compõem o nosso músculo. O músculo é composto basicamente de dois tipos de proteínas, tá? Essas proteínas, elas são chamadas filamento fino e filamento grosso, tá? A do filamento grosso recebe o nome de miosina e o filamento fino recebe o nome de actina. Então, as proteínas que compõem o músculo são essas duas, miosina e actina. Tá? Miosina e actina. Que juntas, quando elas estão, né, lá dentro da miofibrila, em um espaço chamado sarcômero, elas vão se juntar, vão se unir e, consequentemente, gerar a contração muscular. Tá? Eu vou pegar, eu acho que eu tenho um materialzinho aqui que dá para eu pegar só para a gente entender um pouquinho melhor sobre esses feixes de fibras musculares. Só um minutinho que eu vou pegar e já volto aqui para mostrar para vocês. Pra mim travou. Não tô escutando nada não.
sabe me dizer. Travou só pra mim? Alguém tá escutando aí, o professor? Não, meu também travou. Aí O professor saiu. Essa sessão que ele tá dando aí, vocês sabem? 2.4. Obrigada, Ellen. Por nada. Pronto, gente, voltei. Vou parar aqui o compartilhamento da tela com vocês só um minuto, para que vocês possam me ver certinho e nós montarmos uma espécie aqui do nosso músculo, tá? Então, deixa eu só parar aqui de compartilhar. Então, eu peguei aqui um monte de canudos, de canudinhos que eu tenho para a gente formar o nosso músculo. Imaginem que cada canudo desse, cada canudinho, como se fosse uma fibra muscular, tá? E ali, para a gente formar a composição do nosso músculo, é como se cada fibra muscular fosse se unindo a várias outras e formando um feixe. Um feixe muscular seria, então, a junção de várias fibras musculares, tá? Aqui na minha mão, por exemplo, eu peguei uns 10 canudos, juntei eles, formando um feixe muscular, tá? Aí, se eu pegar aqui, por exemplo, uma fita adesiva, vulgo fita crepe, né? Então, eu peguei a fita crepe, tô passando aqui só para fixar mesmo esse feixe muscular. Então, um feixe muscular formado. E assim sucessivamente vai acontecendo dentro do nosso músculo. Então, vamos tendo vários feixes musculares de tamanhos variados, tanto que eu não vou nem contar a quantidade de fibras que vão ter em cada um dos feixes, tá? Estou formando aqui vários aleatoriamente, porque isso de fato vai acontecendo dentro do nosso músculo. Então, estou continuando aqui, pegando. E quando eu voltar à imagem, vocês vão reparar exatamente isso, como que está sendo formado lá, tá? E aí, esses feixes musculares, depois de formados, eles vão se juntar, tá? Só deixa eu concluir aqui a junção. Nem sabia que eu tinha esse tanto de canudo em casa. Mas vamos terminar aqui de formar o nossos feixes musculares. Então, pronto. Tenho aqui 6 feixes musculares formados. Se eu for juntá-los, formando aqui um único, aí sim eu teria o considerado músculo, tá? Então, o músculo ele é composto da união de vários feixes musculares. E um feixe muscular ele é composto da união de várias fibras musculares, ok? Por sua vez, a fibra muscular é composta da miofibrila, que é composta
dos filamentos ali de proteínas, miosina e actina, tá? Que tem a função de compor essa miofibrila e, consequentemente, gerar contração muscular, tá? Então, isso é o músculo. Aproveitando que nós temos um músculo aqui, e se eu pegar, por exemplo, uma outra coisa que vai servir como um envoltório aqui de proteção, tá? Se eu pegar, por exemplo, um saco plástico, tá? Uma sacola que eu vou pegar ali agora também, que vai servir como essa película protetora, como essa capa protetora que todos os músculos têm, que no caso do músculo estriado esquelético vai ser a chamada fáscia muscular, tá? Vou pegar só para vocês entenderem também como que ela funciona. Espera aí. Então, peguei uma sacola no supermercado para me servir aqui como se fosse a fáscia muscular, tá? Então, o nosso músculo, ele vai funcionar nessa junção de feixes, ele fica dentro da chamada fáscia muscular, que é o envoltório protetor do músculo. Só que essa fáscia muscular, ela não é um envoltório rígido, ela não é dura, ela não fica ali prendendo o músculo totalmente. Ela não faz isso. Ela permite, de certa forma, que o músculo se movimente. Não sei se vai dar para vocês verem aí pelo vídeo, mas aqui dentro o nosso músculo, ele tem uma mobilidade, ele consegue ir para um lado e consegue ir para o outro também, tá? Ele tem essa mobilidade, ele não está preso aqui, porque uma das funções dessa fáscia muscular é permitir o deslizamento desse músculo junto aos outros músculos que vão ter em torno dele, tá? E a sacola fez foi barulho aqui no microfone para vocês, né? Mas, enfim, acho que deu para mostrar um pouquinho. Então, deixa eu voltar a compartilhar a tela para a gente seguir. Então, voltando aqui, né, para esse compartilhamento da tela, só falando mais uma vez dessas fibras musculares, agora do micro para o macro, né, ou seja, do menor para o maior. A gente vê que começamos todo, o músculo começa, né, com as fibras aí de proteínas, miosina e actina, que juntas vão formando as chamadas miofibrilas, né, que vão compor as fibras musculares, que juntas formam os feixes de fibras musculares, que juntas vão formar o músculo propriamente dito, né, que estão encobertos pela fáscia muscular. Tá ok? Professor, Por essa imagem maior aqui do músculo humano, a gente consegue observar como que esse músculo é estirado, como que tem ali as fibras bem marcadas no músculo, né? Da mesma forma que acontece com a carne bovina, né? Carne de boi, a gente consegue ver isso, dependendo, claro, da carne, mas a gente consegue ver essas fibras musculares, né? Bem presentes. Esse esqueminha aqui, vamos tentar entender um pouquinho sobre esse esquema, né? O que aqui eu quis tentar mostrar para vocês, né? Que o músculo, ele é diferente de feixes, tá? De feixes musculares, porque na verdade o músculo ele é formado por esses feixes musculares, né? E os feixes musculares, por sua vez, são formados aí pelas fibras musculares, né? Pelos chamados fascículos, que são constituídos, né? Por células longas, que são chamados miócitos, né, que podem ser curtos ou longos, que possuem, né, inúmeras miofibrilas, que são constituídos por
inúmeros miofilamentos, né, que podem ser do tipo finos, que tenham proteínas aí contráteis, que chamam actina, ou filamentos grossos, que têm como proteínas contráteis a miosina, né? E a actina e miosina juntas, quando elas se interagem, elas vão se organizar ali para formar o chamado sarcômero. Então, na imagem anterior, só para eu voltar um pouquinho, aqui vocês estão vendo a junção, ou melhor, vocês estão vendo aqui, né, de um lado, actina, do outro a miosina. Aqui esse intervalo, parece ter um intervalo entre as duas, na verdade é o momento onde elas se interagem, ou seja, onde elas vão se unir, onde elas vão se juntar. Quando elas se juntam, é um local chamado sarcômero, tá? Esse sarcômero é o local, ao longo da fibra muscular, que gera a contração do músculo, tá? Então, a actina e a miosina juntos, né? Eles se organizam ali para juntos, na região do sarcômero, gerar a contração muscular. Ok? Ok. Vamos seguindo, então. Aqui na imagem, acho que dá para entender um pouco melhor isso, né? Que nós temos, então, essas estruturas, né, filiformes, muito delgadas, são esses miofilamentos. Vamos ter, então, a miosina, que é o grosso, e a actina, que são os finos. Olha como que acontece nessa chamada. Então, quando o músculo está relaxado, ele fica igual nessa imagem, está em cima, né, nessa imagem superior. Os filamentos grossos, né, que são os do meio, que são os filamentos de miosina, e os filamentos finos, que são os que estão na borda, são os de actina. Então, está bem relaxado. Então, o músculo relaxado, ok. Quando o músculo vai contrair, esses dois filamentos eles vão interagir entre si, igual está mostrando aí na imagem inferior, tá? Então, vai encurtar a fibra muscular, vai fazer com que a fibra fique menor, ou seja, vai gerar, de fato, a contração muscular, vai diminuir o tamanho da fibra muscular. Com isso, você consegue fazer um movimento, por exemplo, tá? Então, só voltando aqui para parar de novo um pouquinho a compartilhamento, tá? Então, pensando aqui comigo ou com vocês aí também, em relação ao meu braço. Então, eu tô com o braço, aqui eu com o braço esticado, meu músculo aqui, em especial o bíceps, ele tá dilatado, tá? Ou melhor, ele tá relaxado. Então, actina, miosina estão com espaço entre elas, tá? Entre esses filamentos. Se eu quiser contrair o bíceps, os filamentos de actina e de miosina, eles vão ter que se unir no espaço chamado sarcômero, e quando eles fazem isso, eles vão gerar esse movimento, porque o músculo ele vai diminuir de tamanho. Então, ele diminuindo de tamanho, a fibra diminuindo de tamanho, causa contração muscular, tá? E aí gera um movimento. Só para que vocês tenham uma noção já disso, o bíceps, por exemplo, ele está ligado aqui na região do ombro e aqui embaixo na região da una. Por isso que eu consigo fazer esse movimento, tá? Então, aqui na região do braço que está o bíceps. Se vocês fizerem isso que eu acabei de fazer, vocês vão sentir que quando vocês dobrarem o braço e palpar o músculo, ele vai estar mais rígido, ele vai estar mais duro do que quando você está com o braço esticado, tá? Porque quando você está com o braço esticado, o músculo ele está relaxado, tá? Tentem fazer isso agora, esse movimento simples, só para vocês perceberem isso. Então, pronto, vamos continuar. Além disso tudo, né? Dessa questão de composição de músculo, das fibras musculares, enfim, o músculo estriado esquelético, ele acontece uma junção neuromuscular com o músculo, né? Nós falamos que esse músculo ele tem movimento voluntário, ou seja, você controla esse movimento.
Então, tem parte do sistema nervoso que precisa estar conectado a esse músculo para que ele possa, de fato, responder ao seu comando, né? Dessa junção neuromuscular, né, com essa placa chamada placa motora, que é o que está tentando mostrar aqui nessa primeira imagem, que mostra para a gente que 60% das fibras são motoras e 40% delas são sensitivas, ou seja, 60% servem para gerar o movimento e 40% servem para nos dar sensibilidade, digamos assim. Então, essa parte do sistema nervoso vai vir desde lá do nosso cérebro, né, do sistema nervoso central, descendo pela medula, e quando vai descendo pela medula, vai gerando a parte de sistema nervoso já vindo para as periferias, tá? Saindo para a periferia, vai ter o nervo motor e o nervo sensitivo, que vai se encaminhar até o músculo propriamente dito, onde ele vai fazer a junção, vai fazer a ligação. No músculo, olha a imagem como que está fazendo a ligação aí do sistema nervoso com o músculo. Nessa imagem está com um quadradinho separando, né? Então tem toda essa junção do axônio, que faz parte do sistema nervoso, com a fibra muscular, tá? E nela, então, vai ocorrer aí a troca sináptica, tá? Que é a questão mesmo de troca de informações, digamos assim. Ok por enquanto? Ok. 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 Então tá bom. Eu tirei o fone, né? Coloquei de novo, né, gente? Querendo ouvir vocês. Empolguei falando, né? Então, vamos lá. Continuando aqui com essa imagem, além daquela questão voltada lá para essa junção neuromuscular, aqui também nós vemos como que o músculo é composto de acordo com os envoltórios de proteção que ele vai tendo. Então, a fibra muscular em si, ela já tem um envoltório de proteção, tá? Desde a fibra muscular, precisa ter um envoltório de proteção para que ela não fique exposta, tá? Porque senão essa fibra, ela poderia sofrer qualquer trauma, digamos assim, tá? Então essa fibra, ela fica protegida. Para essa fibra ficar protegida, tem uma película protetora para a fibra muscular. Depois nós vamos ter uma película protetora para o feixe muscular, né? Ou chamado também de fascículo. E depois nós vamos ter uma outra membrana protetora aí para o conjunto de feixes musculares, tá? Então vamos por partes. Para a fibra muscular, a película protetora recebe o nome de endomísio, tá? Se eu voltar aqui e pegar a minha fibra muscular, se vocês verem o canudinho, né, que está representando uma fibra muscular, ele está aqui encoberto por um plástico. Esse plástico seria o endomísio, tá? Que seria essa película protetora que está protegendo a minha fibra muscular, que no caso é o canudinho. Além desse endomísio, eu teria uma película protetora para proteger o meu feixe muscular, tá? Ou também chamado de fascículo, que é esse conjunto de fibras musculares. Para proteger esse fascículo ou feixe muscular, eu tenho chamado perimísio. Então, esse perimísio é como se fosse essa fita adesiva. Vamos supor que ela está enrolada, né, em todo aqui esses canudos. Então, seria essa fibra protetora, essa membrana protetora. E para ter a junção completa com todos os meus fascículos, né, com todos os meus feixes musculares, eu teria ainda uma membrana que me ajudaria a fazer essa junção, tá? Me ajudaria a colocar todos juntos, que ajudaria a prender isso aqui. Vamos supor que fosse esse papel que eu estou enrolando aqui agora.
que seria o chamado epimísio, tá? Para que depois do epimísio, aí sim viria a fáscia muscular, que foi essa cola plástica que eu mostrei para vocês. Ok? Então, de películas protetoras, assim dizendo, nós teríamos endomísio, protegendo fibra muscular, perimísio, protegendo fascículo ou feixe muscular, e epimísio, protegendo o conjunto, né? E a fáscia muscular, protegendo o músculo como um todo, tá bom? Ainda dentro do músculo, propriamente dito, nós temos os vasos sanguíneos, veias e artérias. Lembrando que em desenhos esquemáticos como esse, as veias são sempre representadas da cor azul, e elas têm veias têm a função de levar sangue cheio de gás carbônico, tá? Para os tecidos, sangue, né? Com gás carbônico dos tecidos para o coração, e as artérias estão representadas da cor vermelha, que tem a função de levar sangue oxigenado do coração para os tecidos de maneira geral, para o corpo inteiro. Ok? Então, vamos seguir e falar um pouco dessa fáscia muscular, que é esse envoltório mesmo, protetor, que é o de maior importância, assim, para nós. Tá? Essa fáscia muscular, uma das características dela é que ela vai separar os músculos, de maneira em especial de regiões profundas. Esse separar os músculos, o que seria isso? Né? Quando nós estamos avaliando somente musculatura, né? Então, se for avaliar uma pessoa abaixo da pele, abaixo de tecido subcutâneo, vai chegar no tecido muscular. E são vários músculos diferentes, nós acabamos de ver que são mais de 600 músculos. E um colado ali com o outro, e cada um com uma função diferente. Então, a fáscia muscular, ela vai isolar um músculo do outro, para que um não atrapalhe a função do outro, tá? E ela vai ainda auxiliar na questão ali de um músculo deslizar sobre o outro, tá? Para facilitar o movimento e evitar o atrito, tá? Lembrem, por exemplo, aqui da fáscia muscular, quando vocês vão no supermercado, em especial de supermercado que vende carne bovina, normalmente aquelas carnes que você compra na bandeja, tá? É bem comum de vocês acharem isso no EPA, por exemplo. Aquelas carnes que vêm na bandejinha, em especial carne que vem inteira mesmo, tá? Vem como se fosse aquela película protetora por cima da carne. Costuma acontecer muito com músculo de boi, propriamente dito. Outras carnes também costumam vir, mas o músculo é um dos mais comuns. Vê uma película meio acinzentada por cima. Molinha, parece quase que uma gosma, dependendo ali de como a carne está. Isso é a chamada fáscia muscular. No caso, a fáscia muscular do boi, né? A nossa é daquele mesma forma, tá? Se vocês, né, não têm esse contato com a cozinha, pede aí quem mora com vocês, a mãe, enfim, a pessoa que cozinha, para quando vê uma coisa dessas, para chamar, para que vocês possam ver, tá? E sentir ali como que são essas características. A fáscia muscular também auxilia na fixação dos músculos, nas origens e inserções, ou seja, ela vai ajudar com que o músculo, Peraí, só uma água. Ele vai ajudar com que o músculo se prenda nos locais de origem e de inserção. Porque esse músculo esquelético, ele tem um local de origem, que é o local onde o músculo nasce, digamos assim, e os seus locais de inserções, que é onde o músculo finaliza, tá? Para essas origens e inserções, vai variar muito de músculo para músculo, mas tem músculos que vão ter uma origem, tem músculos que vão ter duas origens, e por assim vai, tá? Da mesma forma, as inserções. Tem músculo com uma inserção, tem músculo com duas. Então, a gente vai ver essa diferença logo mais. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A fáscia ainda tem a bainha elástica, né, de contenção para os músculos, que são chamados retináculos. Então, ela permite essa elasticidade ali para conter os músculos.
mas ela também tem uma bainha mais fibrosa para os tendões, né, que é a parte mais rígida mesmo do músculo, que é o tendão, que tem que ser forte. Ela também serve de via de passagem de vasos sanguíneos e nervos, né, que é a chamada bainha neurovascular. Ela permite o deslizamento de uma estrutura sobre a outra, que é o que a gente falou, para um músculo deslizar sobre o outro e não causar atrito, né? Para não machucar um músculo ao outro. Gera ali a separação dos músculos em compartimentos, que são chamados septos intermusculares, que é na região profunda também, ou seja, vai realmente dividir o músculo, músculos profundos, músculos superficiais. Ela pode limitar a secreção de pus e controlar a sua difusão. Em caso de infecção, por exemplo, ela vai impedir que o pus, né, o pus é um produto gerado por bactérias, né, ela pode impedir que aquele produto ali infeccioso penetre nos músculos, porque ela vai de fato isolar aquele músculo. Ela tem como inervação, né, a percepção ali sinestésica e também mecânica, ou seja, ela vai ter a questão de sensibilidade, questão mecânica. Ela pode ser utilizada para reparar defeitos tendíneos, são defeitos de tendão, e aponeuróticos, né, do músculo propriamente dito. Então, a face muscular, ela realmente tem essa função bem importante para nós. Aqui só tentando mostrar a parte vermelha mesmo, seria de músculo, propriamente dito, e o entorno seria a nossa face muscular, tá? Não necessariamente nessa espessura, claro que varia de músculo para músculo, mas não necessariamente tão grossa assim, tá? Aqui é só o desenho esquemático para que a gente consiga ver. Aqui ainda mostrando os chamados, né, compartimentos musculares, porque o músculo, para quem mexe com carnes também, quem vai para a cozinha mexer com carne, muitas vezes sabem que tem músculos, que tem carne que vocês pegam, que vão ter esses chamados compartimentos musculares. É que esses compartimentos nada mais são do que a divisão ali dos feixes musculares, né? Aqui mesmo, o que está mostrando? Essa região de panturrilha. Então, que nós temos o osso aqui no centro, né? Aqui nós vamos ter um músculo e aqui vamos tendo vários outros músculos, que cada um vai ter no seu compartimento certinho na composição da perna, tá? E aqui nessa outra imagem, está mostrando todos os pontinhos aí, que seria a compartimentalização. Ou seja, cada músculo, ele vai ter ali a sua função. Se fosse pegar para cortar o músculo, vocês veriam que cada fibra, ela fica em um posicionamento diferente. O que, inclusive, quem trabalha mesmo com cozinha, tem que saber na hora de preparar uma carne. Porque de acordo com como que você corta a carne, ela pode ficar mais macia ou mais dura, né? Porque tem que respeitar sempre a posição ali das fibras musculares. Então, vamos lá, continuando. Os componentes aqui, anatômicos, né? Só para a gente ver. O ventre, fixação do nosso músculo. Então, o músculo, como que ele fica preso, né? Então, nós temos um osso, o tendão, o músculo propriamente dito, né? Que pode ser chamado aqui de ventre muscular, essa parte vermelha do músculo. Aqui, nós temos uma questão, tá? Esse músculo dessa imagem superior, e essa imagem é muito boa para mostrar isso. Aqui, dá para ver, por exemplo, como que o músculo ele vai se prender ao osso. Por essa imagem, da forma que está sendo mostrada aí, parece que o músculo está preso ao osso como se fosse um pedaço de chiclete colado no osso, né? Que pegou ali o tendão, colou no osso e pronto. Só que não, né? O músculo, essa parte em especial de tendão, né, que é a face muscular que está vindo por aqui também, ela tem a mesma característica da película protetora dos ossos, que é o chamado periósteo. Então, mesmo que está revestindo o músculo, tá, tem a mesma característica do periósteo. Então, estaria envolvendo o osso também. Então, não é nada igual um chiclete que você cola lá na parede e puxa, tá? É diferente.
Porque se fosse assim, você colou e puxou, dependendo da força que fizesse, iria soltar, tá? Aqui, se você puxar firme, ele não vai soltar, tá? Nós já falamos um pouquinho, né, de ruptura de tendão, ou melhor, nós falamos de questão voltada para o ligamento. O tendão, ele pode romper? Pode, mas não é tão simples assim, tá? O ligamento, ele costuma romper mais fácil do que o tendão propriamente dito. E outra questão voltada para isso, que são nesses músculos achatados, como esse músculo aqui do peito, né? O músculo chamado peitoral, peitoral maior. Aqui no peitoral maior, ele tem a diferença, porque esse peitoral maior, ele não tem essa função de gerar esse movimento como esse músculo de cima, representando o bíceps, tem. Tá? Os músculos geram movimento? Sim, mas de formas diferentes. Então, ele está preso aqui no externo, está preso aqui em cima na clavícula, tá? Então, a forma dele se prender ao osso é diferenciada, tá? Nós também vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, para a gente lembrar, né, esses componentes do músculo. Então, o músculo isquiado, nós temos o ventro muscular, aí o tendão, né, basicamente, então, o músculo isquiado tem as duas partes, ventro muscular e tendão. E na parte de tendão, nós vamos ter a chamada aponeurose, bainhas tendinhas e bolsas sinoviais. E aqui nós vamos conseguir ver tudo isso. Nessa imagem, o que a gente observa? É importante para nós, que já dá para ver que o músculo está ligado a dois ossos diferentes, né? Nessa primeira imagem. E nessas duas outras, nós vemos também questões voltadas para os tendões e as aponeuroses. Quando vocês observam assim, essa imagem mostrando o dorso e mostrando o perfil, né, a pessoa aqui de perfil, o rosto dela, sempre que está essa parte mais esbranquiçada, está falando dessa região de tendões e de aponeuroses, que são a responsabilidade de fazer a junção do músculo ao osso, tá? Ou seja, essa parte esbranquiçada do músculo, ela não tem função contrátil. Essa parte esbranquiçada, ela não vai contrair. Ela só vai servir para segurar. A parte que vai movimentar é a parte vermelha, a parte chamada ventre muscular, tá? Aqui a gente ainda consegue ver isso tudo, né? As bainhas tendinhas, né? Do tendão, são a parte aqui identificada com a letra B, e a aponeurose propriamente dita, que é a letra A, né? Que é a parte vermelha, né? De ventre muscular. E aqui a gente vê um pouquinho da inserção do ponto, né? De origem e de inserção do músculo. Lembrando que desse estriado esquelético. O músculo, de maneira geral, alguns músculos têm inversões disso, tá? Mas, de maneira geral, ele vai ter um ponto de origem, que é um ponto fixo, tá? Ou seja, aquele ponto que não vai se mover. E, normalmente, ele é proximal. Ou seja, mais próximo da origem daquele membro, né? E ele vai ter também um ponto de inserção, né? Que é um ponto de cauda, né? Que seria o ponto móvel, que ele é mais distal, que está mais longe, que vai gerar, de certa forma, o movimento. Então, se eu parar mais uma vez aqui o compartilhamento e mostrar para vocês, só voltar, e mostrar para vocês, né, essa questão do movimento, olha como que acontece. Então, voltando para o exemplo do braço. Mesmo exemplo que dei agora mesmo. Aqui, então, em relação ao bíceps. O bíceps, ele tem a origem, tá? Então, ele tem o tendão de origem, que está na cabeça do músculo. Então, esse tendão de origem é a parte fixa. Então, está preso aqui em cima, tá? Mais próximo ao ombro. E ele tem um tendão de inserção, tá? Que seria mais distal. Então, origem tende a ser mais proximal e é fixo. E a inserção, ele é distal, tá? Imóvel, normalmente. Então, quando eu faço esse movimento de contração do bíceps,
qual é a parte que se movimentou? Foi o braço ou foi o antebraço? O antebraço. Então, foi o antebraço. Isso aí. Então, como foi o antebraço, agora eu sei mesmo, confirmei. Como foi o antebraço que moveu, então ele, né, o tendão de inserção está na região do antebraço e o tendão de origem está na região do braço, tá? E assim sucessivamente. Na região de pernas funciona da mesma forma. De punho, a mesma coisa, tá? Então, normalmente, o músculo funciona assim. O tendão de origem vai ser a região que é fixa e o tendão de inserção vai ser o que vai apresentar uma região móvel, o que vai se movimentar. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o compartilhamento. Como que tá aí para vocês? Tá tranquilo por enquanto? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, vamos. Ainda, né? Além dessa questão do ponto fixo e ponto móvel, do tendão de origem, de inserção do músculo, propriamente dito, esses músculos, eles têm ainda as questões de direção das fibras musculares, tá? Essas fibras, elas podem se organizar de uma forma específica, de várias formas específicas, ou seja, elas podem estar na horizontal, na vertical, ou elas podem estar de forma oblíqua, que seria quando essas fibras musculares estão em sentido diagonal, tá? Por exemplo, né? As fibras longitudinais, fusiformes, iguais às mostradas aqui na primeira imagem do músculo, né? Na primeira principalmente, que está aqui fusiforme, são músculos que vão ter uma boa amplitude, ou seja, ele vai se alongar bastante. Já essas outras fibras oblíquas são músculos que eles vão ter uma força maior, tá? Ou seja, eles são realmente mais fortes. Além disso tudo, dessas questões, né, voltadas para amplitude e para força dos músculos, um músculo só pode apresentar as duas coisas. Ele pode apresentar um pouco de fibras longitudinais e ele pode apresentar um pouco de fibras oblíquas, tá? É isso que esses desenhos, essas imagens aqui de músculos querem demonstrar, que essas direções das fibras musculares, elas podem ser alternadas aí de acordo com o tipo de músculo. Por exemplo, esse terceiro desenho é do músculo reto femoral. Ele tem uma parte que ele é longitudinal, mas a sua maior parte é oblíqua. Ou seja, ele permite uma amplitude boa, mas ele também é um músculo que tem uma força muito boa, tá? E assim sucessivamente. Desses músculos que permitem tudo isso, né, uma boa amplitude, uma boa força, nós temos esses exemplos. O músculo fusiforme, músculo plano, reto, triangular e quadrado, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, estamos mostrando aqui o quadrado, por exemplo. Músculo biventre, músculo bíceps, tríceps e quadríceps, músculo unipenado, semipenado, tá? O que está mostrando aqui. E o músculo esfíncter, que é o que vai controlar de verdade, né, o nosso esfíncter. A esfíncter seria a vontade ali, quando nós estamos com vontade de ir ao banheiro, é o que nós utilizamos para controlar, tá? Oi, alguém ia falar alguma coisa? Eu ia te perguntar se esse músculo oblíquo, orbicular, ele fica na região do cóccix, do olho, da boca, esse que faz a rodinha, hein? Pode ficar também nessa região. Deixa eu só voltar uma imagem que eu acho que tem aqui para mostrar ele oblíquo. Esse aqui, né, que tá como se fosse aqui ó, na região, né, dos olhos, da boca, que tá fazendo esse contorno. É isso que você tá apertando, que seria esses músculos aqui, né? Na verdade, esses músculos oblíquos, ele pode estar presente ali? Pode. Ele pode estar presente ali também. Mas esse oblíquo, ele também está presente em outras regiões, tá? Não só na região da face. Ah, tá. Ele está Não presente. necessariamente, né? Não necessariamente. Tem músculo oblíquo na região do abdômen,
Por exemplo, no abdômen, sabe aquelas pessoas que têm, né, aquele abdômen Sarado. trabalhado, sarado, aquele abdômen, né, de tanquinho? Ali a gente consegue ver bem isso. O músculo, a gente consegue ver os 3 tipos de músculo. O músculo reto, tá, que é o músculo ali bem fusiforme, e a gente consegue ver também o músculo oblíquo. Sabe quando é mais para lateral, que a gente consegue ver meio cavado para os lados? Aquele é o músculo oblíquo. Ah, não. E ele Tá? necessariamente ele não compõe só a região do corpo onde tem arredondado, né? Como olho, boca, Isso. ânus, não, né? Não, Entendi. Obrigada. por nada. Então, vamos lá, né? Essa disposição das fibras musculares ainda, como que elas podem estar dispostas, né, ao longo do corpo, ao longo do músculo propriamente dito. Então, nós temos aí as fibras classificadas como fibras longas, né? Um exemplo aí sendo mostrado, por exemplo, o bíceps, né? É o músculo que apresenta essas fibras longas. Tem outro tipo de fibra, de classificação de fibras musculares, que são classificados como largos ou planos. E um exemplo bem bom dessas fibras musculares são esses 2 músculos, o chamado deltoide e o chamado peitoral maior. Deltoide é o músculo aí da região do ombro. É esse músculo onde você toma injeção, onde você toma vacina, tá? É o músculo deltoide. E o peitoral maior é o músculo do tórax mesmo, o músculo do peito. Tá? Vamos lá, próximo. Tem ainda, né? Os músculos chamados peniformes. Quando fala que o músculo peniforme, é porque o músculo ele tem formato de pena, tá? E como ele tem formato de pena, aí pode ter a classificação dele de formas diferentes. Esse formato de pena normalmente está relacionado a músculos oblíquos, tá? Aí esse formato de pena pode ser unipenado, se apresenta pena como se fosse só metade da pena, ou bipenado, tá? Se apresenta a pena para os 2 lados mesmo, uma peninha inteirinha assim, tá? Ou ainda ele pode ser chamado de multipenado, se ele apresenta várias faces ali, como se fosse várias penas, tá? Aqui nós temos todos esses exemplos de unipenado, bipenado e multipenado na região de membro inferior, tá? Nas pernas. Nós temos todos esses exemplos aí, tá? Nós vamos chegar ali nas pernas para falar o nome dos principais músculos. Gente, já são 8h16. Posso seguir direto? E a gente termina antes? Pode. Pode. Então tá bom. Que é melhor do que a gente interromper, né? Então vamos lá também, que coisa bem importante, que é em relação a esses músculos, que é de acordo com o número de tendões de origem. Então, quando o músculo ele tem mais de um tendão de origem, isso vai estar claro no nome dele. Por exemplo, o músculo bíceps. O bíceps ele recebe esse nome porque ele tem 2 tendões de origem, tá? Por isso que esse bi é de duplo, né? De 2 tendões de origem. Então vão ter 2 tendões na região de ombro, tá? E olha o formato do bíceps. É como se fosse 2 partes formando uma, né? Onde fosse a inserção. Então, bíceps, tá? 2 tendões de origem. Se o bíceps é dessa forma, o tríceps também vai ser, né? Exatamente. O tríceps são 3 tendões de origem. O tríceps ele também está na região do braço, só que na região posterior. É aquele músculo do tchauzinho, né? É aquele músculo que você dá tchau e ele dá uma balançadinha ali, né? Que as pessoas ficam um pouquinho preocupadas com ele, principalmente quando a idade vai chegando, e aí ele começa a balançar um pouquinho. E, por fim, o quadríceps, que segue a mesma lógica dos outros 2, que apresentam 4 tendões de origem, tá? E ele está na região da perna, tá? A região aqui da coxa. Então, são 4 tendões de origem, que vão formar o chamado quadríceps. Em relação aos tendões de inserção, eles também recebem nomes diferentes, tá? De acordo com a quantidade ali de tendões que vão ter.
nós temos os músculos que são chamados bicaudados, ou seja, que tem duas caudas, tá? Temos alguns aqui na região da face, tá? Que são bicaudados. Aqui dá até para... Essa imagem tá ruim para ver, mas tem um aqui embaixo que dá para ver que ele é bicaudado, tá? Tá abaixo aqui do esternocleidomastoide. E na região dos pés, por exemplo, nós temos um músculo que ele é responsável pelo movimento dos dedos, tá? E aí ele é o chamado policaudado. Policaudado porque ele está aqui para movimentar, em especial, os 4 dedos do pé, né? Então é policaudado porque é um músculo só com 4 tendões de inserção, tá? Tanto que se vocês tentarem movimentar, por exemplo, só o dedão do pé, vocês conseguem. Tenta movimentar os outros dedos do pé. Vocês vão conseguir movimentá-los juntos. É muito difícil você conseguir movimentar um dedinho só ali da região do pé, né? Que é diferente da região da mão. Da mão você tem um tendão separado para cada dedo da mão. No pé, não. No pé você tem um músculo com 4 tendões de inserção, tá? Então, por isso que você não consegue movimentar um dedo específico do pé, exceto o dedão, de forma separada, tá? E mesmo assim, se vocês estiverem tentando aí movimentar o dedão do pé, só o dedão do pé, vocês vão ver que mesmo assim é difícil. Você até consegue movimentar o dedão do pé se você concentrar um pouquinho. Aí você vai conseguir movimentá-lo sozinho. Se não, vai movimentar os outros também. Tá? Marco, Oi? então o músculo da mão ele não é policaudado? Não. O da mão, não. Para cada, entendi. Isso, um para cada. Por isso que você tem esse domínio maior desses músculos da mão. Desses dedos da mão, né? Porque o músculo ali é separado. Entendi, obrigado. Nada. Aqui ainda, nós temos músculos que têm as chamadas interseções tendíneas. Interseções tendíneas é quando o músculo ele faz como se fossem umas pausas ao longo da fibra muscular inteira, tá? Por exemplo, esse músculo aqui, ó, é um músculo só, mas olha como ele parece que se dividiria em 2, tá? Ele é preso aqui por um tendão, tá? Que tem um outro músculo segurando. Esse músculo tá na região aqui de base de pescoço, tá? Estaria aqui abaixo do queixo, mas é um músculo só, tá? Parece que são 2, mas é um músculo só. E o mesmo acontece com o músculo aqui chamado, né, digástrico, porque seria dividido só em 2, e esse outro que é o reto abdominal, que é o chamado poligástrico. Poli, porque é dividido em várias partes, que é um músculo, né, na região abdominal, dividido em várias, né, em várias camadas, digamos assim. Essa parte mais esbranquiçada, né, do meio, também é tendão, tá? E esse poligástrico, por exemplo, é o músculo mesmo da região abdominal, que as pessoas malham ali para ter o abdômen definido, para ter o abdômen de tanquinho, tá? Então, olhem para vocês terem essa noção aqui. Esse músculo, ele mostra para a gente quantos gominhos que a pessoa pode ter. Então, ela pode ter 8, tá? Porque o músculo, cada parte dele, né, de cada lado, é dividido em 4, tá? Não tem mais. Então, são 4 divisões que ele vai apresentar. A pessoa, então, ela vai fazer muito abdominal, por isso que ela consegue ter ali os gominhos saltados? Sim, porque quando ela vai fazendo abdominal, a parte do ventre muscular, que é a parte vermelha, cresce, porque é a parte muscular que está sendo trabalhada. A parte, que é a parte de tendão, ela não vai crescer, então ela fica menor. Por isso que quando a pessoa está malhando ali para isso, né, o gominho começa a aparecer no abdômen, tá? Tudo é estrutura já do músculo, ou seja, todos nós temos essa estrutura, alguns mais trabalhados do que outros, né, mas todos nós temos. Aqui a mesma coisa, só para mostrar aí, né, a direção das fibras musculares, e essa em relação ao abdômen é muito boa, porque é uma região que tem das duas formas. Então, nós temos o músculo reto abdominal,
que é o que está mostrando, né, esse músculo central do abdômen, e temos o transverso, que é o músculo oblíquo, que é o músculo da lateral aqui do abdômen, tá? Tem esse oblíquo, nós vamos ter esse oblíquo interno e oblíquo externo, que mais para frente vamos ter uma imagem para mostrar certinho para vocês, tá? Aqui a imagem. Então, a região abdominal, como que nós temos? Nós temos o músculo reto abdominal, né, dividido aí em 8 gominhos, se formos contar. Temos o músculo oblíquo interno e oblíquo externo. Observem em relação ao oblíquo, é que as fibras musculares estão na diagonal, tá? Só que tem uma diferença do oblíquo interno e do oblíquo externo. É como se no oblíquo interno as fibras musculares estivessem apontando para cima, tá? Então, o oblíquo interno, fibras musculares estão apontando para cima. E o oblíquo externo, as fibras musculares estão apontando para baixo, tá? É um exemplo que algumas pessoas utilizam aí para tentar memorizar um pouco isso. Elas falam que para o oblíquo externo é como se elas estivessem colocando a mão no bolso, que é o sentido que ele está mais para fora, que é como se fosse colocar a mão no bolso da calça. Então, o oblíquo externo é as fibras musculares no sentido diagonal para baixo. E o oblíquo interno, o contrário, diagonal para cima, tá? E o transverso abdominal é um músculo mais interno e ele está com as fibras musculares na posição horizontal, tá? Então, a nossa região abdominal é uma região muscular muito forte, né? Tem várias camadas musculares e que tem esse direcionamento das fibras em diferentes posições. Então, lembrando, quando fala que o músculo é reto, ele tem as fibras as fibras musculares organizadas aí na vertical. Por exemplo, nós temos aqui o reto abdominal, mas nós vamos ter também o reto femoral. Ou seja, as fibras musculares vão estar sempre organizadas nesse sentido, tá? Como se fosse na vertical. O transverso, se tiver outros músculos transversos, sempre as fibras musculares organizadas na horizontal. E oblíquos, externo apontando para baixo e oblíquo interno apontando para cima. Aqui, só para vocês verem um pouquinho, né, dessa questão ainda da topografia superficial e profunda, em especial da região da nossa perna, da nossa região de perna mesmo, né? Onde popularmente é chamado de panturrilha, batata da perna, melhor dizendo. Aqui na nossa batata da perna, se a gente for olhar nessa imagem central, né, na imagem do meio, nós vemos que tem várias camadas musculares, né? Só que entre essas camadas musculares, 2 músculos, eles saltam mais aos nossos olhos. São 2 músculos muito importantes para nós. Por quê? Porque um músculo é mais superficial e o outro mais profundo, mas os dois trabalham juntos, tá? Eles trabalham juntos e tendem a contribuir para pegar o sangue dos nossos membros inferiores e trazerem de volta esse sangue para o nosso coração, para posteriormente, né, esse sangue ser oxigenado de novo e voltar a circular para o nosso corpo, tá? O coração normalmente ele vai bater, né, vai mandar o sangue para o corpo inteiro, inclusive para a perna, mas na perna nós não temos outra bomba para fazer isso. Se não fosse esses músculos, nós realmente não teríamos essa bomba, tá? Então, esses 2 músculos que estão aqui, o chamado gastrocnêmio e o chamado sóleo, os 2 juntos trabalham como se fosse uma bomba para pegar o sangue que está nos nossos membros inferiores e jogarem de volta para o nosso coração, tá? O gastrocnêmio é esse músculo mesmo que a gente consegue ver, que nós conseguimos pegar da batata da perna, que é o músculo mais superficial, e abaixo dele, mais internamente, nós temos um músculo sóleo, tá? Então, são esses 2 músculos importantes aí que vão compor
a batata da nossa perna, tá? A nossa panturrilha. E outras coisas influenciam, né, na nomenclatura dos nossos músculos. Relação ao tamanho, a forma, a localização, origem, inserção, a forma e o tamanho, já está falando forma, repetir aqui, forma e tamanho, a ação ou uma ação específica do músculo e a ação e a forma, repetir demais, e a ação e a forma mesmo que esse músculo tem, tá? Então, só para exemplos aqui de musculatura, de nomes, né, que esses músculos vão receber. Por exemplo, eu tenho músculos que eles podem ser chamados como músculo adutor e músculo abdutor. Eu tenho os dois tipos, tá? Então, eu tenho músculo abdutor e músculo adutor. De onde? De cada local. Abdutor da coxa, por exemplo, adutor da coxa, porque ele vai fazer essa função específica naquele local. Eu tenho também os músculos flexores e os músculos extensores, também dependendo de cada local. Tem o músculo flexor do dedo, o músculo extensor do dedo. Tem o músculo flexor da pálpebra, músculo extensor da pálpebra. Tá? Então, eu tenho isso de vários locais do corpo. Tem o músculo rotador, ou seja, que permite, né, que eu faça movimentos rotacionais. Temos músculos aí pronador e supinador, músculo oponente, músculo dilatador, enfim, de acordo com aqueles aspectos ali que vão gerar essa nomenclatura para os nossos músculos. Ainda, os músculos eles podem ser classificados de acordo com as ações deles, tá? Ou seja, esses músculos eles podem ser classificados como agonista, antagonista, sinergista ou fixadores. Então, o que seria isso tudo? Agonista é um termo utilizado para falar de uma pessoa, né, ou, no caso aqui, de um músculo que está realizando o trabalho principal. Tá? É como se fosse o protagonista. Então, se você está assistindo determinado... Vamos pegar um exemplo que todo mundo pode conhecer. Se você está assistindo um filme, exemplo Titanic. Então, quem é o agonista do filme? Quem seria, então, o protagonista do filme, que seria lá Rose e Jack. Né? Eles são os protagonistas do filme. Então, no caso muscular, os dois seriam os agonistas. Tá? Exemplo, estava fazendo esse movimento de contração do braço. Para eu fazer esse movimento de contração do braço, quem estava sendo o agonista era o meu bíceps. Né? Que o bíceps estava contraindo para eu conseguir trazer o braço. Né? O contrário de agonista, que é o que faz a principal ação, eu vou ter o antagonista. Antagonista é como se fosse o vilão. Tá? Então, ele é como se fosse aquele personagem mau, como se fosse o ruim da ação. Então, por exemplo, você está assistindo o Batman. O ruim lá é o Coringa, por exemplo. Né? Então, em relação ao músculo, o agonista seria o bonzinho, o antagonista seria o mau. Então, o antagonista seria o ruim da ação. Se o seu objetivo é contrair o músculo, o antagonista ele vai estar fazendo a extensão, tá? O relaxamento. Exemplo, se eu estou contraindo meu bíceps, que está na região anterior do meu braço, consequentemente, na região posterior, eu tenho o tríceps que tem que estar relaxando, tá? Porque ele não pode estar contraindo também, porque senão não conseguiria formar esse movimento, tá? Por fim, eu tenho ainda os sinergistas, que são outros músculos que vão auxiliar a ação dos agonistas, tá? E os fixadores. Os fixadores são aqueles músculos que vão dar estabilidade para os nossos ossos e articulações ali para a ação do agonista, tá? Então, se eu parar de novo aqui o compartilhamento com vocês, para que vocês possam ver certinho. Então, novamente, voltando àquele exemplo nosso. Se eu tenho esse movimento de contração, nesse momento, o agonista está sendo o bíceps, antagonista está sendo o tríceps. Como
sinergista, eu tenho embaixo do bíceps, eu tenho o músculo braquial, eu tenho vários outros músculos aqui que estão dando apoio para esse movimento acontecer. E ainda eu tenho os fixadores que estão dando suporte para a articulação e para os ossos, para que eu consiga gerar esse movimento, tá? E vocês ainda vão observar, né? Que eu, por exemplo, estou nesse movimento aqui, um movimento simples, não estou carregando peso nenhum, mas só de fazer esse movimento eu não consigo ficar aqui durante muito tempo, porque o músculo ele começa a reclamar. Porque enquanto eu estou fazendo isso, o músculo está contraído. Se ele está contraído, ele está tendo um gasto energético. Né? Se ele está tendo gasto energético, a gente lembra lá de como gera a contração muscular, do sarcômero, né? Então, no sarcômero que tem lá quitina e miosina, que estão juntos ali. Se elas estão juntos, vai ter um momento que elas não vão aguentar e vão acabar se separando. Né? Então, o músculo ele também chega num estágio de fadiga. Tá? O músculo se cansa. Então, vamos voltar a compartilhar aqui. Cadê a tela? Pronto. Então, sinergistas, fixadores. Então, aqui só para mostrar isso mais uma vez, exatamente o exemplo que eu dei, né? Então, o bíceps gerando a contração, né? Fazendo o movimento de flexão, o tríceps tem que estar fazendo a extensão. E vice-versa. Se o tríceps está fazendo a contração, o bíceps ele tem que estar fazendo a extensão, tá? Eles funcionam um de forma contrária ao outro sempre. Então, um músculo ele vai ser sempre o agonista? Não. Isso vai inverter de acordo com o seu objetivo, de acordo com o que você estiver fazendo, tá? Isso. Então, só vamos ver esse tipo de contração. Que a contração ela pode se classificar de dois métodos, né? Duas formas diferentes, que é a chamada isotônica, que é quando o músculo encurta, e o outro, né, puxando outra estrutura, produzindo um movimento. E tem a contração isométrica, que é um encurtamento mínimo do músculo, porém não resulta em movimento. Tá? Ou seja, você consegue contrair isotonicamente quando você encurta a fibra muscular e gera um movimento isotônico. Isométrica é quando você contrai o músculo e não gera um movimento. Tá? Então, só parar o compartilhamento de novo. Então, a relação do braço, né? Mais uma vez, para vocês verem. Isotônica, isotônica. Então, eu tenho o braço esticado, eu consigo contrair e gerar movimento. Isométrica, se eu deixar o braço esticado. Aqui, ó, eu estou contraindo o músculo, mas ele não está gerando movimento. Tá? Eu estou contraindo, estou sentindo isso, mas não estava gerando movimento. Tá? Então, são os dois tipos de contração que podem ter. Isotônica e isométrica. Ok? Mais água. Dúvidas, gente, até agora? Não. Não, professor, tá tranquilo. Ótimo, que bom então. Só é muita coisa, né? Como sempre. Não, professor, é muita coisa, meu Deus. Mas eu acho, tô vendo aqui o que falta. Ah, não, tá tranquilo para nós. Falta pouca coisa para a gente acabar. Mas enfim, por hoje, gente, eu vou parar por aqui mesmo com vocês, tá? Com esse conteúdo, porque realmente é muita coisa que a gente já falou, né? Parar então nessa ação do músculo, nesse tipo de contração. Vou postar isso lá no AVA, vou mandar o exercício para vocês, né? Lá no grupo e mando no AVA também. Só para deixar claro, tá? Para vocês que talvez eu não tenha falado isso, não lembro. Todo esse exercício que eu peço para vocês semanalmente, eu estou avaliando eles, tá? Então vocês me mandam, quem está mandando, tudo certinho aí, tá recebendo pontos por isso, tá bom? Então vou sempre postar
a nota de vocês em relação a esses exercícios. Eu posso demorar um pouquinho para postar essa nota, por causa daquela questão para esperar para ver se alguém vai me mandar, porque, né, se eu postar a nota antes da pessoa mandar, demora muito mais para o sistema liberar para eu repostar a nota, tá? Então, por isso que eu seguro um pouquinho. Mas todo mundo que manda o exercício, eu respondo lá como recebido, eu tenho minha tabela, minha planilha, que eu marco lá, que eu dou um ok, que eu recebi a atividade, e já vai receber os pontos deles, tá? Nesse momento, por exemplo, no exercício de articulações, hoje mesmo eu recebi de vários de vocês, tá? Eu não estou checando se a pessoa, se ela respondeu certo ou errado. Eu estou olhando ali como que ela respondeu, tá? Se ela respondeu mesmo, ou se ela nem respondeu, ela falou qualquer besteira. Enfim, isso que eu estou olhando, tá? Se ela só fez, ou se ela fez mesmo de verdade, ou se não fez, tá? E aí, se fez, tá ok, tá ganhando os pontos ali daquela atividade, tá bom? Então, vou mandar de hoje, daqui a pouquinho lá para vocês, tá? E, novamente, me coloco aí à disposição de vocês e o que precisarem, podem me chamar, não se acanhem, e tô aí para qualquer coisa, tá? Professor, Oi, a atividade de hoje é para sexta que vem? isso, para sexta que vem, Beleza, isso obrigada. mesmo, por nada, isso mesmo, sempre, tipo, uma semana, assim, depois, tá? Não precisa de ser pro mesmo dia, não. Se tiver alguma que é pro mesmo dia, eu aviso vocês na hora. Oi? Ainda dá tempo para me enviar o último exercício que o senhor passou, que era para entregar hoje? Dá sim, Yuri. Pode mandar ainda que tá ok. Tá bom, obrigado. Tá valendo. Por nada. Mais alguém? Alguma coisa? Não? Então, pessoal, boa noite para vocês. Bom final de semana. Descansem. E até semana que vem. Obrigado. Boa noite, mano. Boa noite. Já tá?